Paz do Senhor, estou aqui para mais um vídeo, mais uma entrega de uma mensagem, e eu tenho certeza que Deus vai falar no coração de alguém, assim como Ele tem falado nos outros vídeos. É, eu tenho recebido mensagens, de pessoas que assistem os vídeos e se identificam, às vezes têm um testemunho para contar, ou às vezes me mandam mensagem pedindo oração. E eu tenho visto que Deus tem me usado para falar com alguém ou com algumas pessoas, e isso é muito gratificante. A ideia inicial não era nem eu preparar vídeo, eu não gosto muito de aparecer, mas foi através de um áudio que eu mandei no grupo da família com uma mensagem de 6 minutos que tudo começou. Eu mandei esse áudio e alguns familiares meus me mandaram mensagem falando: queria te assistir, você podia gravar um vídeo e falar uma mensagem. E aí eu peguei um dia e gravei. Foi o meu primeiro vídeo que tem aqui. Foi o meu primeiro vídeo. E o vídeo ficou extenso e não tem como enviar pelo WhatsApp. E a única ideia que eu tive foi jogar no Instagram, no YouTube e enviar o link. E aí eu fiz isso em alguns grupos de família e enviei para alguns amigos. E através disso, um foi mandando para outro, para outro, para outro. E eu não tenho mais redes sociais, só tenho o WhatsApp e um Facebook aposentado, que eu não mexo muito. Mas para me achar em rede social é muito difícil. Então, só quem tem meu número que consegue conversar comigo. E algumas pessoas estão pegando meu contato para poder me mandar mensagem para falar do vídeo que assistiu. E isso não me incomoda. Eu fico muito feliz. É uma forma de Deus falar comigo. Às vezes, assim, eu falo com vocês através da mensagem, através da palavra, e Deus fala comigo através da mensagem que eu recebo de vocês no meu WhatsApp, contando testemunho, pedindo oração, ou até mesmo se identificando com a mensagem que eu ministrei, que eu falei no momento. E eu estou muito feliz com isso, porque o número de pessoas que vêm me mandando mensagem tem aumentado. E tá até difícil para orar, porque muitas pessoas me fazem pedido de oração e às vezes na hora que eu estou orando de joelho ali no, na cama, eu acabo esquecendo o nome e eu falo, Senhor, aquela pessoa, aquele problema. E eu acho muito gostoso essa troca. E eu vi que no último vídeo que a maioria das pessoas que vieram falar comigo falaram sobre a ansiedade. E eu percebi que é um tema que a gente precisa estudar, que a gente precisa trabalhar, porque é um tema atual, um tema onde todo mundo está vivendo. Eu já vivi, hoje não mais, graças a Deus. E quando eu falo hoje não mais, não é que tem muito tempo que Deus me curou da ansiedade. Até uns meses atrás eu tomava remedicamentos para ansiedade, mas eu tive um encontro com Deus tão profundo que Deus me limpou. Tirou de mim toda a tristeza, tirou de mim toda a dor, toda a ansiedade, todo o medo do futuro. E poder estar hoje compartilhando como testemunho é algo que me dá uma certa propriedade de falar o que eu falo, porque eu já vivi, eu sei como é, e eu não tenho aquele olhar de julgamento, ah, mas é frescura, porque muitas das vezes quando a gente tem ansiedade ou depressão, as pessoas nos julgam e a primeira coisa que falam é que a gente está com frescura, e eu sei que não é. Então, quando as pessoas vêm se abrir comigo, eu sei o que falar. Eu sei como agir, porque eu já estive no lugar. E isso é maravilhoso. É como se Deus estivesse usando o meu testemunho para abençoar outras vidas e para mostrar para outras pessoas que há cura. Existe cura. Se você está ansioso, se você está depressivo, se você sente uma dor profunda, assim como eu senti,
igual a perda que eu tive recente, que eu achava que nunca ia sair do meu coração. Hoje eu lembro com carinho, hoje a dor se transformou em saudade, em amor, e eu consigo falar feliz, porque Deus é bom o tempo todo. Então, essa mensagem de hoje eu espero que vá de encontro ao seu coração. No vídeo anterior, a gente falou sobre as aves. E aí, eu pensei em fazer uma série, Lendo a Natureza, sobre como a natureza se conecta com a palavra e a palavra, junto com a natureza, nos revela uma mensagem. Então, o vídeo passado foi um primeiro episódio. Se você não assistiu, ainda dá tempo de você assistir para a gente acompanhar essa série, que, se eu não me engano, vão ser 6 vídeos dessa série Lendo a Natureza. E no primeiro episódio, que foi o vídeo passado, a gente falou sobre a provisão de Deus e tivemos como exemplo as aves. E nesse episódio, a gente vai falar sobre alicerce, sobre profundidade. Enquanto as aves elas se movem, as árvores permanecem. A árvore não teme o calor ou a seca, porque as suas raízes estão profundas na água. Às vezes a gente vê esse calor que a gente está sentindo e as árvores estão lá, só que elas não temem ao calor, não temem à seca, porque as suas raízes elas estão profundas na água. Quando há profundidade, não tem por que temer. E é essa lição hoje que a gente vai falar. Muitas das vezes, a nossa ansiedade nasce da falta de profundidade. Às vezes a gente não tem tanta profundidade que é com Deus, né? A raiz. A nossa raiz não tem a profundidade na umidade que é Deus. E aí nasce a ansiedade. A gente quer dar frutos, a gente quer altura, a gente quer folhas verdes, mas a gente esquece que é no silêncio da terra, onde que ninguém está vendo, que nasce uma força e a profundidade ela é construída, nos materializando como árvore. Às vezes a gente quer dar frutos, ser vistoso, robusto, mas lá debaixo da terra, onde ninguém vê, não tem profundidade, não tem uma raiz conectada na umidade, conectada na fonte, que é o que dá a vida para ela. E por isso a gente fica, às vezes, ansioso por causa disso. Porque se a raiz está rasa, está no raso, quando vier o tempo ruim, a gente vai ter aquela sensação: será que eu vou conseguir dar folhas? Será que eu vou conseguir dar frutos? Será que eu vou estar verde o suficiente? Será que eu vou ser boa o suficiente? Será que eu vou conseguir dar conta dessa situação? E aí a ansiedade vai tomando conta do seu coração. No primeiro episódio, a gente viu que as aves elas não trabalham para a provisão. Hoje a gente vai ver que as árvores não lutam pela estabilidade e elas apenas aprofundam a ligação com a fonte. No primeiro vídeo, a gente viu que as aves, elas vivem um dia de cada vez, sem se preocupar com o que comer, sem se preocupar onde dormir, porque elas creem no Deus que criou elas e Deus provê tudo a elas. Então, elas vivem um dia após o outro sem ansiedade, sem essa coisa. Será que eu vou conseguir viver o dia do amanhã? Como que eu vou fazer para dormir, para comer, para acordar? Elas não têm esse pensamento, elas apenas vivem e voam e cantam, sabendo que Deus vai prover o alimento, a água, o descanso, o local de descanso. Então, isso é maravilhoso. E nesse episódio, a gente vai ver que as árvores, elas não lutam pela estabilidade, para elas estar estável, porque elas apenas estão ligando a sua raiz direto com a fonte. E isso é o que dá estabilidade para elas. Porque quando os dias maus vêm,
elas não têm a preocupação, porque a ligação delas com a umidade, com a fonte, está profunda. Ela criou profundidade, a raiz dela se aprofundou e aí ela se sente bem, ela não tem com o que se preocupar, ela se sente estável, tá tudo bem para mim. Eu tô com uma raiz profunda, eu tô ligada na fonte. E eu vou falar hoje sobre estabilidade e raízes. Vou usar aqui o meu caderno de esboço, onde eu faço as minhas anotações, onde eu escrevo as mensagens que Deus me fala, né? E eu espero que vocês sintam nessa mensagem a leveza de Deus. Os textos base dessa mensagem são Salmo 105, Lucas 8, do versículo 1 ao 15, que fala sobre a parábola da semente, e Marcos, capítulo 3, do versículo 7 ao 12. Ao longo da mensagem, eu vou falando a ligação desses livros da Bíblia. Eu não vou fazer a leitura para o vídeo não ficar tão extenso, mas eu vou deixar na descrição do vídeo a palavra base e eu peço que vocês tenham curiosidade de abrir a Bíblia e ler. É muito importante a gente ler a palavra que a gente escuta para ver se o que Deus está falando, se o que você está ouvindo da palavra tem a ver com Deus, tá ligado com Deus. E é muito bom a gente ler a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é alimento. Então, que fique de lição, como se fosse uma lição de casa, a leitura dessas palavras. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você em algum versículo, algum livro desses três aqui. Deus vai falar com você de alguma forma. Hoje, a nossa leitura da natureza nos leva a um lugar de retiro. Muitas vezes, a vida, ela nos aperta como uma multidão, mas a mensagem que Deus colocou no meu coração fala sobre refúgio. Em Marcos, no capítulo 3, do versículo 7 ao 12, fala quando Deus foi oprimido por uma multidão. E quando ele sentiu esse aperto da multidão, ele buscou refúgio. Mas mais para frente eu vou falar com mais profundidade sobre essa mensagem. Por enquanto eu quero começar em Salmos. Salmos no 105, versículo 4, nos diz: buscai o Senhor e a sua face continuamente, ou seja, buscai ao Senhor sem cessar, buscai ao Senhor a todo momento, buscai ao Senhor todos os dias, toda hora. No começo de Salmos 105, Davi ele nos fala sobre buscarmos ao Senhor e falarmos sobre a sua maravilha. Ele nos diz que devemos buscar ao Senhor e também falar sobre as suas maravilhas para os outros. Isso nos diz do versículo 1 ao 5. E continuando a leitura de Salmo 105, nós temos uma promessa de Deus. Deus prometeu ao povo de Israel a terra santa. E durante esse processo dessa promessa, ele não permitiu que ninguém oprimisse e por amor ao povo, ele reuniu reis. Deus prometeu ao povo de Israel a Terra Santa. E durante o processo dessa promessa, Deus cuidou deles. Deus não permitiu que ninguém os oprimisse, que ninguém os repreendesse, e por amor a eles, Deus repreendeu até os reis. Então, quer dizer que, se Deus te prometeu algo, se você está vivendo o processo de uma promessa, confie em Deus. Porque Deus, durante esse processo, Ele não vai deixar que ninguém te oprima, que ninguém te entristeça, que ninguém te afaste da presença dEle. E por amor a você, Ele irá repreender até os grandes que vier tentar contra você. Enquanto essa promessa não se cumprir, grandes vão ser a luta, mas durante o processo ele vai cuidar dos detalhes, e isso pode ter certeza que ele fará.
assim como fez com o povo de Israel. Ele não mediu esforços, ele, durante a promessa, ele moveu céus e terras para cumprir essa promessa. Ao desbravar assim o Salmo 105, você vai vendo tudo que Deus foi fazendo para cumprir essa promessa. Ele usou um, ele usou outro, ele fez algo aqui, ele fez algo lá. Um exemplo foi José. José, ele dormiu escravo e acordou governador. Deus fez do pequeno grande, da noite para o dia. Imagina o que Deus não pode fazer na sua vida. Se você está vivendo um momento difícil hoje, você pode dormir hoje com essa dificuldade, mas se for o dia de Deus entregar a sua promessa a você, amanhã você vai acordar grande. Hoje você pode dormir pequeno, mas se for o dia da sua promessa, amanhã você acorda grande. E isso é grandioso e glorioso. Isso nos mostra a fidelidade de Deus, que é uma raiz suprema. Isso nos mostra o quanto Deus é fiel a nós, através da sua palavra. Se ele prometeu algo para você, ele é fiel para cumprir. Mesmo que ele mova céus e terras, mesmo que ele tire alguém da rua para te entregar a sua vitória. Não importa a forma que ele trabalha, não cabe a nós questionar, mas que a sua promessa ela vai ser cumprida, pode ter certeza que vai, porque Deus é um Deus fiel à palavra dele. Buscar a face de Deus não é um evento único, mas uma necessidade contínua para quem quer ter raízes. Buscar a Deus não é só nos momentos difíceis. A gente tem essa mania de querer buscar a face de Deus quando a gente mais precisa, quando a gente está passando por lutas, quando a gente está triste, quando a gente está desesperado. Mas buscar a Deus não é esse evento único. A gente tem que buscar a Deus continuamente, como diz o Salmo 105. A gente tem que ter essa necessidade de buscar a face de Deus, de aprofundar as nossas raízes. Nos momentos felizes, nos momentos de vitória, a gente sempre tem que estar buscando a Deus na mesma intensidade, porque Deus quer isso da gente. Deus quer que a gente tenha essa profundidade, essa necessidade de buscar e aprofundar a nossa raiz, que é que nos leva à água, que é a fonte da vida. Em Lucas, capítulo 8, versículo 6, que é onde fala sobre a parábola da semente, no versículo 6, fala especificamente que a semente caiu sobre a pedra e a semente até brotou, mas ela secou porque não tinha umidade. Na nossa vida, às vezes, nós somos assim também. Nós temos a semente, que é a palavra, mas não temos a umidade, que é a intimidade com Deus. Um coração de pedra, ele não retém o que é eterno. Então, às vezes, se você tem um coração de pedra que nada arranca essa tristeza, nada arranca essa dor, nada arranca essa maldade do coração. Quando a semente, que é a palavra do Senhor, cai no seu coração dessa forma, a semente às vezes pode até brotar, mas ela vai secar porque não tem intimidade, não tem umidade. Então, se não tem intimidade com Deus, não tem como a semente, não tem como a palavra brotar, não tem como você viver a palavra, porque você está vivendo um período de rocha, um período de pedra, um período em que seu coração se encontra amargurado. Então a palavra não tem como germinar. Deus, ele faz a parte dele, assim como fez em Salmos, né? As maravilhas de Salmo 105. Ele faz as suas maravilhas, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, que é manter o nosso solo fértil. Nós precisamos manter o nosso solo fértil para reter a umidade, que é a presença de Deus, para quando a promessa chegar, ela não seque, que ela possa nascer. Quando
Deus vai movendo os céus e terras, Deus te promete algo. E aí, enquanto isso, ele está fazendo a parte dele, movendo os céus e terras para sua promessa se cumprir. E a hora de entregar a sua promessa vai chegar. Mas se quando essa hora chegar, o seu solo não tiver fértil, não tiver umidade, não tiver a presença de Deus, a sua promessa ela vai secar, não adianta. Deus vai te entregar a promessa, mas é como se Deus te entregasse algo que você não soubesse usar, não soubesse o que eu vou fazer com isso. Mas se você tiver profundo, tiver com a raiz na umidade do Senhor, quando a sua promessa chegar, a sua intimidade com Deus vai ser tão grande, a presença de Deus na sua vida vai estar tão grande, que você vai saber exatamente que a promessa chegou e o que eu devo fazer com a minha promessa agora, para que ela possa dar frutos, para que ela possa germinar, para que ela possa dar sementes. Sem as raízes profundas, que buscam águas lá embaixo, qualquer sol do meio-dia nos faz murchar. Esse sol do meio-dia quer nos dizer que se a gente não tiver uma raiz profunda com Deus, quando os dias maus vierem, qualquer coisa, qualquer tribulação, qualquer momento ruim, qualquer fase ruim que acontecer na nossa vida, vai fazer a gente se frustrar, vai fazer a gente se murchar. Então, a gente tem que estar com a profundidade em Cristo, porque quando os dias maus vierem, a gente tem que estar estável, a gente tem que ter a estabilidade e a segurança de que não, eu estou firme, a minha raiz está profunda, eu tenho umidade suficiente para manter nesses dias de tribulação. É como se as árvores se aprofundassem nas raízes, buscando a umidade durante todo o ano, para quando chegar o verão, que não tem muita chuva, que tem sol intenso, elas permanecerem estáveis, elas não se preocuparem. Por quê? Porque elas têm profundidade, elas têm reserva ali embaixo. E é exatamente isso que a gente tem que fazer: buscar profundidade para quando os dias maus vierem, a gente estar alicerçado em Deus. Para selar essa mensagem de Salmo e de Lucas, Deus me deu em sonho Marcos 3, do versículo 7 ao 12. Eu deitei e quando eu comecei a dormir, comecei a pegar no sono, veio na minha cabeça Marcos 3:7. E como eu sempre faço, eu anoto no meu bloquinho de anotação e no outro dia eu fui fazer a leitura da palavra. E Deus me falou profundamente. É um texto pequeno e nos versículos 7 ao 9, Jesus me falou de uma forma muito profunda. Jesus se retirou para o mar, mas nos disse mas nos disse sobre a necessidade de estar perto do barco dele. No versículo 7 fala que Deus sentiu a pressão da multidão sobre ele e ele não tinha para onde recorrer e o único lugar que ele tinha era o mar. Foi onde ele buscou refúgio. Pegou o seu barco e foi para o mar. E ele disse que a necessidade de quando ele for por mar, o nosso barco está do lado do barco dele, para a gente acompanhar ele no barco. Jesus foi buscar refúgio, então nosso barco tem que estar do lado para a gente acompanhá-lo. Que quando a opressão vem, quando a pressão da multidão vem sobre a gente tem que ter algum lugar de refúgio. E é sobre isso que esse versículo 7 ao 9 fala. Nesses versículos, Jesus estava sendo apertado por uma multidão, o mal tentava tocá-lo, mas Jesus pediu um barco. E quando essa multidão chegou, tinha pessoas ruins que estavam ali no meio que também queriam chegar próximo a Jesus. E Jesus sabia disso. E aí ele falou: me dá o barco. O barco era a sua distância segura. Era a segurança que ele tinha entre a multidão
e a imensidão do mar. Ele pegou e foi para o mar. O seu lugar de estabilidade para continuar pregando, curando, foi ali que ele encontrou. Se ele tivesse ficado, às vezes, ali no meio da multidão, a pressão ia ser muita, e muitas vezes é isso que acontece na vida da gente. Um fala aqui, outro fala aqui, e vem aqui, e fala, e fala, e fala, e você sente uma pressão, uma confusão na sua cabeça, e tudo que você quer é sair correndo e gritar. Eu já tive essa sensação. Quantas vezes eu falei isso? Eu queria sair correndo e gritar, porque era uma pressão que eu sentia, uma ansiedade que eu sentia. E aqui Jesus nos ensina, quando chegar esses dias de pressão em que a multidão, às vezes familiar, trabalho, relacionamento, ou qualquer outra área da sua vida vier te atribular e você se sentir pressionado, pega o seu barco e vá para o mar, vá para o seu lugar de refúgio, porque é essa distância de segurança que vai te dar estabilidade para você continuar fazendo aquilo que você estava fazendo. No caso de Jesus, nesse lugar que Jesus conseguiu estabilidade para continuar pregando, para continuar curando. Foi naquele refúgio que ele tirou. Ele se retirou no momento e falou: "Deixa eu respirar, deixa eu me aliviar". E depois retornou e voltou a fazer o que estava fazendo. Muitas das vezes é isso que a gente tem que fazer: pegar o nosso barco e nos refugiar, respirar e voltar, para a gente continuar a viver, continuar a vida do jeito que a gente estava levando. Às vezes a multidão ela tenta nos oprimir e os espíritos imundos tentam nos tocar, mas a raiz profunda e o barco tem que estar perto de Deus. Nos, e que é isso que nos protege. Às vezes essa multidão que vem nessas vozes das pessoas falando que tentam nos oprimir, no meio disso tem espíritos imundos, tem pessoas que tentam colocar algo na nossa cabeça que não vem de Deus, e a gente fica ali sufocado. E aí é nesse momento que a gente tem que estar com a raiz profunda e com o barco pronto para navegar o mar, ou então com a raiz profunda para a gente encontrar umidade e estar estável, encontrar estabilidade. O seu barco próximo de Deus pode ser o seu momento de oração, o seu jejum, o seu silêncio. Talvez o nosso refúgio seja esse, não é fazer igual eu queria fazer, sair correndo e gritando. Às vezes o nosso refúgio, pegar o barco ou aprofundar a raiz, é orando, é jejuando, é o silêncio. Às vezes você acorda e quer ficar só no silêncio. Olha, hoje eu não estou bem, quero ficar no meu silêncio. Enquanto você estiver em silêncio, vai falando com Deus, Senhor, vai limpando toda essa opressão, todo o espírito imundo que tentou me desestabilizar, me estabiliza agora. E é isso que Deus vai fazer, vai te estabilizar novamente. Você vai respirar e vai voltar. Sem ansiedade, você vai estar estável, porque o seu barco estava próximo, a sua raiz estava profunda. É nesse lugar que você cria estabilidade, orando, jejuando, no silêncio, para não ser esmagado pelas pressões da família, do trabalho, ou das doenças, ou do relacionamento. É nesse lugar que criamos raízes que aguentam a pressão do dia a dia. Às vezes a gente acorda bem e durante o dia a gente vai para o trabalho e tem as pessoas, os espíritos imundos que vêm nos pressionar. Aí chega às vezes na escola, na faculdade, provas, e você vai sentindo a pressão. Aí chega em casa, tem alguma briga na família e a pressão vai aumentando. E aí você chega ao ponto de explodir, a ansiedade está batendo que o seu coração começa a bater aqui, que eu sei exatamente como que é. Bate uma crise e fala: para onde que eu vou? Eu preciso respirar. Ajoelha, ora, tira o seu momento com Deus, fique em silêncio com Deus. É nesse lugar que as suas raízes
começa a criar profundidade e você aguenta a pressão do dia a dia. E aí você vai dormir com o coração em paz e acorda renovado. Por quê? Durante aquela noite você pegou o barco e buscou o seu refúgio. Durante aquela noite você se aprofundou mais um pouquinho na raiz e encontrou mais um pouquinho de umidade. E encontrou Deus. E Deus foi te guiando durante aquela noite. E quando você acordar no outro dia, você está leve. Você consegue viver mais um dia sem que a ansiedade bata no seu coração. Lembre que Deus cumpre promessas. Deus move céus e terras para cumprir o que ele disse. Ele enviou José, permitiu o processo e o exaltou. A gente sempre tem que lembrar das promessas de Deus. E se Deus te fez uma promessa, sempre você tem que lembrar. Ele move céus e terras, assim como ele fez com José. Ele permitiu todo o processo e ainda no final o exaltou. Se a sua raiz estiver em Deus, o processo pode ser difícil, mas o final é de governo e provisão. Se a sua raiz estiver em Deus, o processo pode ser o mais difícil possível que você está passando, mas no final você vai receber a sua vitória e vai ser de provisão do Senhor. Com o barco sempre próximo de Deus, como em Marcos, capítulo 3 nos diz, todo mal se prostrará e terá que testificar que Deus é com você. Em Marcos, no versículo 9, nos diz que toda aquela opressão que Jesus estava sentindo depois que viu que Jesus se refugiou, que foi para o barco, as pessoas se prostraram através das suas prodígios e maravilha que ele continuou fazendo, que Jesus se refugiou, voltou e continuou fazendo as curas, pregando a palavra do Senhor, libertando o povo, e todo aquele mal que tentava oprimir se prostrou e testificou que Deus era com ele. Então, se você está com um barco sempre próximo de Deus, todo mal que vier contra você, ele se prostrará e testificará que Deus é com você. Busque a umidade hoje e crie raízes. Entra no seu quarto, ora e pede a Deus, Senhor, que que a minha raiz hoje venha se aprofundar e encontrar umidade no Senhor. Porque assim eu vou ficar estável, assim quando os dias maus vierem, eu vou estar estabilizado e não vou temer. Assim como as árvores não temem o calor, não temem a seca, eu quero estar estável, porque a minha raiz vai estar segura e vai ter idade o suficiente para suportar toda a tribulação que vier. E que seu barco esteja sempre próximo de Deus, para quando a ansiedade bater, você buscar um refúgio, você fechar a porta do seu quarto, orar, ou que seja no banho, ou que seja numa volta que você dá na rua. Talvez esse seja o momento em que você pega o seu barco e vai navegar no mar, vai respirar e voltar para você testificar para aqueles que te apontaram, que aqueles que tentaram te afligir, testificar que Deus é na sua vida. Não vai ver uma pessoa atribulada, não vai ver uma pessoa ansiosa, mas vai ver uma pessoa que vive na paz. Que Deus possa falar cada vez mais no coração de quem está ouvindo e que essa mensagem chegue ao ouvido de quem precisa ouvir. Assim como falou comigo, assim como tem falado, todas as vezes assim que me bate um desespero, eu me ajoelho, eu me retiro, eu pego o meu barco e vou para o meu refúgio e Deus limpa toda a ansiedade. Eu não estou dizendo assim que sou blindada, nunca mais vou ter ansiedade, nunca pode acontecer, eu sou humana, mas eu sei agora o caminho que eu devo trilhar. Quando bate a ansiedade, eu me ajoelho, eu me retiro, eu fico no meu silêncio, eu oro, eu jejuo, eu sei o que fazer para que essa ansiedade não bata no meu coração e vire algo descontrolado. E que essa paz que hoje eu sinto no meu coração encontre o seu coração
de onde você estiver assistindo. Que Deus fale melhor no seu coração, que você se aprofunde nas raízes e se conecte com Deus. Em nome de Jesus. Amém.